Oi, Fernando. Boa tarde, Verinha. Boa tarde. Boa tarde, Rose, Ana. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Parecendo aquele filme que tinha. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo sob, Aqui está tudo bem. tudo sob controle? Graças a Deus a gente vai caminhando, né? Ai, Jesus, que coisa, né, gente? Eu nem acreditei quando me contaram. Estamos ficando com frio, vai, ó, de manga comprida novamente. 15 graus. Não, aqui no meu está 25. Está 25. Ai, aqui estava 15, né, Fernando, de manhã. Agora deve ter aumentado um pouco mesmo, porque agora nem vi. Está 25. A temperatura está boa, mas vamos esperar aqui melhor Tá boa. as chuvas, né? Então vamos agora, hoje, dia 21 de março de 2022. Boa tarde para todos vocês, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis e nas segundas-feiras, nesse horário das 17 horas, nós fazemos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 4º, que é na parte segunda da pluralidade das existências, a reencarnação. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer aqui a nossa prece, a nossa oração. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, vamos pedir aos amigos espirituais que nos envolvam, que nos fortaleçam, que nos auxiliem nessa caminhada, para que a gente possa, cada dia, buscar melhorar mais, crescer, evoluir, sabendo aceitar a vontade do Pai e buscando, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Como também nunca esquecemos daqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, pedimos ao Pai que os envolva em sua infinita misericórdia, consolando-os, amparando-os, para que esses irmãos, Senhor, possam em breve passar por essa tempestade terrível, por essas coisas difíceis, sabendo tirar desses momentos os melhores ensinamentos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, te pedimos, ó Pai, que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. Antes de começarmos o nosso estudo, nós queremos até fazer uma divulgação aqui, que hoje, às 19h40, nós teremos nossa palestra pública. Quem fará a nossa palestra será a nossa companheira Ana Valéria Ventura, do Centro Espírita Aristides Silva de Teresópolis, e o tema que ela vai tratar é alienação mental. Então, um tema bem atual, né? Alienação mental. E o outro também, uma outra divulgação que eu quero fazer aqui com vocês, é que no mês de abril, nas quintas-feiras, nós teremos as nossas palestras com um tema voltado para o ser imortal. No dia 7 de abril, nós teremos aqui na nossa casa o nosso companheiro Carlos Alberto Braga Costa, de Belo Horizonte, que vai falar sobre a reconciliação, instrumento para a conquista da serenidade interior. No dia 14 de abril, na outra quinta-feira, teremos o tema Educação Socioemocional como Fator de Evolução. Quem vai fazer a palestra é o nosso amigo Vitor Eduardo. No dia 21 de abril, o tema será Evangelho e Educação, Jesus e Kardec. Quem vai fazer a palestra é o nosso irmão André Iese Sobreiro, de Severinha, São Paulo. E no dia 28 teremos o tema Educação Espiritual, Agente de Transformação e Superação. Quem vai fazer é a nossa amiga Maria Martorelli. Então, abril, quinta-feira, as 4 palestras se referem à questão do ser imortal. Então, bastante interessante, né? E as pessoas também que virão estar conosco são pessoas que têm muito a nos dizer
e que podem nos ajudar a compreender bastante tudo o que está acontecendo, né? Então, abril, as quintas-feiras de abril estão voltadas para o ser imortal. Assim como setembro, nós estamos voltados para o nosso setembro verde, né? Para as questões do meio ambiente, tão necessárias essas discussões. Mas vamos aqui voltar ao nosso estudo. Como eu falei, hoje estamos iniciando não é a segunda aula, que trata do capítulo 4, que fala da pluralidade das existências e a reencarnação. Semana passada nós fizemos um apanhado sobre reencarnação, falamos de Daniel, falamos de João, falamos como a reencarnação ela era abordada, e foi abordada na Bíblia, apesar de muitos religiosos dizerem por aí que a reencarnação não existe, mas ela está lá na Bíblia, muito bem colocada. Inclusive, nós trouxemos trechos da Bíblia, comparamos, vimos a questão de Daniel, o profeta Daniel, João Evangelista, né? Então, tiramos todas as dúvidas sobre a existência da reencarnação. E hoje nós vamos continuar com o assunto e vamos iniciar aqui com a questão 166 de O Livro dos Espíritos, 166. E Kardec inicia nesse capítulo fazendo a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então a gente percebe que quando Kardec faz essa pergunta, e aí eu sempre falo com vocês que prestem atenção na pergunta de Kardec. Muitas vezes a pergunta é mais interessante que a resposta. Ele sabe como perguntar, né? Talvez não diga mais interessante, mas a pergunta é tão importante quanto a resposta. Seria o mais adequado. Então, a gente pode perceber o seguinte, que essa pergunta de Kardec, como pode a alma que não alcançou a perfeição, repare, e não é qualquer alma que ele está falando, ele está falando da alma que não alcançou a perfeição. Perceberam? Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então, essa pergunta de Kardec, ela já parte do pressuposto da evolução. Ele já parte aí, já não tem mais aquela dúvida. Ele já parte da ideia de que a reencarnação existe. Tanto que ele diz, como pode a alma, na realidade ele pergunta, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição ainda durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então ele já parte daquela ideia de que o indivíduo reencarna. Aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Esse sofrendo aqui não é aquela ideia de, coitadinho, está passando por um momento difícil e ele está sofrendo. Não é com essa intenção o sofrendo aqui. Esse sofrendo quer dizer passando, tá? Esse sofrendo com a ideia de passando por uma nova existência. Essa é a ideia. Quer dizer, se não deu tempo de depurar-se depurar-se quer dizer se purificar. Se não deu tempo de depurar-se numa encarnação, precisará de outra para terminar de depurar-se. Daí, ele deixa bem claro que a evolução é o quê? Ela é contínua. O processo evolutivo é contínuo. Ele não tem um fim. Ele é contínuo. O ser sempre terá a possibilidade de aprender uma coisa nova. Por que isso? Porque a perfeição absoluta
só Deus possui. O espírito, a criatura de Deus, ela só pode ambicionar a perfeição relativa. Nunca a perfeição absoluta. Porque o absoluto é Deus. E nenhum espírito criado por ele, nem os cristos, alcançarão a perfeição do Criador. Senão eles se tornarão o Criador. Certo? Então ninguém... E os cristos foram criados por Deus como todos nós. E chegaram à posição de cristos com esforço pessoal, não foi com privilégio. Ninguém foi criado perfeito. Todo mundo foi criado simples e ignorante. Então, mas o máximo que nós podemos alcançar é a perfeição relativa. E aí, o céu é o limite, não é? O céu é o limite. Então, essa evolução, ela é contínua. O ser sempre terá algo para aprender. Aquele que disser assim, eu não tenho mais nada a aprender, está com algum problema. Vamos pegar aqui do Livro dos Espíritos, só para a gente ir acimentando bem isso. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, na questão 230. 230. Está na parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. A questão 230 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, o espírito progride? E olha que a espiritualidade diz, pode melhorar-se muito. Quando ele começa a dizer assim, pode melhorar-se muito, essa expressão, pode melhorar-se muito, já dá a entender que vem outra coisa aí, não dá? Quando você lê assim, pode melhorar-se muito, a gente já fica, opa, tem coisa vindo aí. E olha o que ele diz depois. Os espíritos dizem depois, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então, nós podemos, na erraticidade, melhorar muito, dependendo da nossa vontade e do nosso desejo de conseguir essa melhora. Mas aí ele completa aqui, todavia, na existência corporal, aqui na Terra, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, eu estando na erraticidade, eu vou adquirir bastante conhecimento. Mas vai ser aqui, na terra, no meio da poeira, é que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então... Ô, Rosa. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Vai. Sobre o André Luiz. O que tem, André? Então, ele teve uma vida normal aqui na Terra, né? Sim. Foi médico, teve família, filhos. E ele ficou no umbral. Ele teve uma evolução muito grande no plano espiritual. Sim. Eu não sei de nenhum fato que ele tenha reencarnado. Mas ele vai reencarnar, sim. Claro que vai reencarnar. Ainda tem muito que aprender. É porque tem muitos livros dele, né? E a evolução dele foi muito gritante, né? Aprendizado, mas ainda tem muito mais coisa para aprender. Ainda tem muitas questões para acertar, não é? E a gente não sabe se é encarnado ou não, ninguém sabe. Pode ser até que já esteja reencarnado. Mas ele ainda irá reencarnar sim, tá? Só o espírito superior que já fez todas as conquistas que poderiam fazer aqui na Terra é que não irão mais reencarnar aqui, a não ser em missão. Mas André ainda não é missionário, tá? Então ele irá reencarnar sim. Obrigada. Agora, vamos dar uma olhadinha também na questão 235. 235.
Kardec pergunta: enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, muitos espíritos, eles vão até a mundos transitórios. Só um minutinho que eu vou pegar um livro aqui, só para a gente tirar uma dúvida, que eu esqueci de pegar esse livro. Um minuto. Esqueci a luz. Então ele diz aqui, né? Só os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, o espírito, muitas vezes, ele vai ficar temporariamente num planeta, passar por ali uma encarnação para fazer algum aprendizado, e aí depois ele segue a caminhada dele. Eu peguei aqui rapidinho, vocês não precisam pegar não, só eu peguei, senão vai dar trabalho. É o livro A Gênese, se vocês quiserem anotar aí, A Gênese, no capítulo 11, item 9, que diz assim: o progresso é a condição normal dos seres espirituais. Isso aqui é a Gênese, capítulo 11, item 9. É só anotar, não precisa pegar não. Então, o progresso é a condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa é a meta que devem atingir. Aquilo que falei, nós iremos chegar à perfeição relativa. Deus, tendo criado de toda eternidade e criando sem cessar, também por toda eternidade, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço já estava povoado por seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Quando ele diz haviam tomado lugar entre os espíritos puros, quer dizer, conquistaram a posição que conquistaram com esforço. E quando ele diz, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar, quer dizer, aqueles que de eternidade em eternidade, já falamos disso, de ciclo em ciclo, de vida em vida, de encarnação em encarnação, alcançaram o título de espíritos puros, né? E que hoje nós chamamos de anjos. Então, Deus sempre criou. E os espíritos vêm sendo criados e buscando a sua evolução. Então, antes que o planeta Terra existisse, muitos mundos já haviam sido criados e desaparecidos, como o nosso planeta vai desaparecer um dia, né? Que todo o planeta tem um tempo de validade. Então, quando a Terra foi criada, mundos já haviam terminado o seu período de existência. Entendeu? Tanto é que, às vezes, a gente olha para o céu, vê uma estrela, né? Ai, que estrela linda, brilhante. É só a luz daquela estrela, porque aquela estrela pode já nem existir mais. Então, quando o planeta Terra foi criado, mundos já haviam desaparecido. E nesses mundos viveram espíritos. E esses espíritos, hoje, já são espíritos puros pelo tempo, né, em que eles foram criados. Então, ele diz aqui, muitas vezes, nesses mundos transitórios, vamos dizer assim, que é um mundo onde o ser vai, fica um tempo para fazer um estágio ali, tá? Aprender.
Para os exilados de Capela, o planeta Terra pode ter sido um mundo transitório, né? Porque eles eram de Capela, vieram para cá, ficaram uma temporada aqui com o objetivo de se instruírem, para que depois pudessem obter autorização ou para voltar para o mundo deles mesmo, ou ir para outro mundo, né? E continuar a sua caminhada. Então, agora, para a gente lembrar como isso da reencarnação, como esse tema já é tão comum na Bíblia. Denise, você está com a Bíblia aí? Que eu pedi para o pessoal, todo mundo pegar a Bíblia e o Evangelho. Abre aí e lê para a gente devagarzinho, João, e olha como João é importante, João traz tanto assunto importante. João capítulo 3, João é o último evangelista. É o último evangelista. João capítulo 3, versículo de 1 a 7. João é o nosso profeta Daniel, né? Capítulo 3 é o último evangelista, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo de 1 até 7. O título é Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. De 1 a 5? De 1 a 7. Ah, desculpa. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado do novo ou do alto. Mais claro do que isso, impossível, né? Porque ele diz aqui, ele deixa aqui, em verdade, amém, amém, quer dizer, Deixa eu te ligar aqui. quando ele diz aqui, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ora, para que o espírito possa ver o reino de Deus, ele tem que se tornar um espírito elevado. Elevado. Então, como é que ele vai se elevar? Né? Poder nascendo quantas vezes forem necessárias para que ele se eleve. Porque numa encarnação, nenhum espírito vai conseguir passar de um espírito simples e ignorante, de um momento onde ele é criado simples e ignorante, até espírito puro. Numa encarnação só, ninguém pode. Nenhum espírito pode, numa encarnação, se tornar espírito puro. Vir da ignorância total a espírito puro numa encarnação, então é necessário nascer de novo quantas vezes forem necessárias. Aí vai depender da vontade e do esforço de cada um, como está, nós lemos aqui na questão 230, não foi isso? Que estava escrito lá na questão 230?
Olha lá a questão 230. Ela diz o quê? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, João diz aqui claro: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quem não tiver vários nascimentos, quem não passar por várias reencarnações, não poderá ver o reino de Deus. Se tornar um espírito evoluído, um espírito puro. E depois ele diz aqui: quem não nascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que ele está querendo dizer com isso? Que a carne jamais poderá gerar o espírito. Olha só, o que nasceu da carne é carne. Ele está querendo dizer que a carne jamais poderá gerar um espírito. Carne só gera carne. O homem só gera corpo, tá? O espírito tem outra origem. O espírito renasce muitas vezes na carne, mas a carne só gera carne, tá? E aí ele vai dizer: não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. E por que ele diz não te maravilhes? Porque desde o Antigo Testamento, e nós vimos isso, se eu não me engano, foi na sala da aula de sábado, né? E na terça-feira, na segunda-feira passada, e também na aula de sábado, nós falamos sobre isso. Os profetas vêm falando sobre reencarnação, vêm falando sobre tudo isso desde Abraão. E aí Jesus fala para Nicodemos: tu és mestre e não sabes isso? Ele chama a atenção de Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, assim como Gamaliel. E ele diz: você é mestre, não sabe disso? Se os profetas Daniel, Isaías, Jeremias, Abraão, eles já vinham falando isso, ó, que era necessário nascer de novo. Terça-feira passada falamos disso. Como é que ele não sabe disso? Como é que nós não sabemos disso? Há quanto tempo estudamos sobre isso? Então a gente está atento. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 166A. Aí continua Kardec perguntando: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Na realidade, ele faz duas perguntas, né? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem. Na questão 166A. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, tá? Transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, depurando-se, tá? A alma, então, através da reencarnação, o espírito vai depurando-se. Com o tempo, olha aí, ó, indubitavelmente, né? Paulatinamente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Como nós vimos aí na questão 230. Mais uma vez eu vou dar uma lidinha nela. Só para fixar bem. Estou dando uma de Confúcio aqui. Para a gente fixar bem aí. 230. Pode, na erraticidade o espírito progride, olha o que eles dizem, pode melhorar muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-la. Todavia, na existência corporal, é na encarnação, que é habitar a carne, encarnação é habitar a carne,
é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, o que ele está dizendo aqui? Depurando-se a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. É necessária, por quê? Porque, como está na 230, é na existência corporal que ele vai colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Quer ver uma coisa? Fazer uma comparação boba aqui. Quando você está estudando para o magistério, né? Naquela época, estudo normal, a gente aprendia aquela, né, teoria toda. Mas você só ia crescer como professor, primeiro, com o tempo. Não é no primeiro ano, no segundo, no terceiro magistério. Né? Às vezes, 25 anos de magistério, 20 anos de magistério, né? Por aí. E é colocando em prática aquilo que você aprendeu com outros recursos que você vai adquirindo. Então, quando você sai da escola normal ou quando você sai de uma faculdade, você não está pronto. Por isso é que eles botam estágio, né? Para você, no estágio, você vai ver o trabalho sendo realizado, mas é no dia a dia ali, vivendo as experiências, se chocando, vendo coisa que você nunca imaginou. Eu me lembro de um amigo que dizia que quando ele saiu da escola normal ele entrou na escola, ele disse assim, eu pensava que as portas iam se abrir para eu entrar. Ele contando o que ele imaginava que era e a realidade que ele encontrou. Então, muitas das teorias que ele havia aprendido, ele deixou de lado, que viu que aquelas teorias não iam funcionar, e ele começou a trabalhar. É o que ele está dizendo aqui. É na existência corporal que você vai botar em prática tudo aquilo que você foi aprendendo. E também, vamos dar uma olhadinha aqui na questão 1019 do Livro dos Espíritos, lá no final. A 1019 está lá no finalzinho. Está no capítulo 2 das penas e gozos futuros, da quarta parte. Está lá no final. 1019. É a última questão de O Livro dos Espíritos. Depois começa a conclusão. Parte 4ª, capítulo 2 das penas e gozos futuros. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Diz assim, Kardec pergunta, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Repara o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que o bem reinará na Terra quando todos aqui forem espíritos puros. Não, ele não disse isso. Ele disse que o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. 65-35, não é? Uma escala de 65% de bons, 70% de bons, já pode o bem reinar na Terra. Reparou o que ele está dizendo? Porque, então, farão que aí, essa maioria, reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus. É que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos. Olha a questão da afinidade e sintonia. Se aqui a grande maioria for boa, a lei de afinidade e sintonia vai se estabelecer. E nós atrairemos para a Terra
bons espíritos, e dela afastará os maus, porque sendo a maioria de bons espíritos, os maus não encontrarão o quê? Parceiros. Eles eles ficarão deslocados. Haverão os êxodos, não é? Então, eles ficarão deslocados. Estes, porém, não a deixarão. Logo, né? Senão, quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, essa purificação, então, só vai acontecer quando na Terra não existir mais o orgulho e o egoísmo. Então, com uma maioria de espíritos bons, vamos botar aí 70, 75, esse orgulho e egoísmo irá desaparecendo. Porque, de certa forma, os bons acabarão também influenciando os maus. E os maus, muitas vezes, buscarão a sua transformação. Irão também se transformando por influência dos bons. Porque, tendo uma grande maioria de espíritos bons, esses maus poderão se deixar envolver e irão também promovendo aí a sua mudança. Predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, todos os homens que estão buscando fazer algo de bom, essas pessoas estão apressando a chegada desse progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem. Olha aí o que eu tinha falado antes, né? E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. O que aconteceu com o povo de Capela, que veio para o Brasil? Que veio para o planeta Terra? O que aconteceu com eles? Foi isso aqui. Eles acabaram sendo excluídos dos planetas onde eles viviam, porque eles estavam deslocados da maioria da população. E também porque eles iriam, com a sua pouca moral, apesar do grande intelecto, perturbar a felicidade daquele mundo. É da lei, é consequência natural. É da lei. Então a pessoa fica chocada. Nossa, que terrível aconteceu com os exilados de Capela. Vai acontecer aqui. Está acontecendo aqui. Reparem o que ele diz aqui, ó. Quando vou subindo um pouquinho, ele diz aqui, ó. Essa transformação, tá? Essa transformação que está na questão 166A. Olha aqui, ó, resposta dos espíritos. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, tá? Para isso lhe é necessária a vida corporal. Ele diz aqui, essa transformação, lá da questão 166A, se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Gente, nós estamos em 2022. Quantos espíritos melhores já não encarnaram aqui desde a época de Jesus até hoje? É da lei, é o progresso. Ninguém detém o progresso. Então, muitos espíritos bons já encarnaram aqui, formando uma geração nova e continuam encarnando. E aí, os espíritos maus que vão desencarnando, tá? E todos morrem um monte de gente, às vezes morre de tijolada, né? Às vezes morre
coletivamente, não é? Olha aí. Às vezes é um desencarne coletivo, que aí sai um número maior de pessoas. Então, e não é só os maus, mas sim todos aqueles que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, porque estarão atrapalhando a continuidade desse processo evolutivo. Irão, olha aí, todos esses seres irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas. Lembra que nós já estudamos isso? Que todo mundo tem uma missão? Eles irão para planetas menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. E aqui ele diz: neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Para o exilado de Capela que chegou à Terra, quando ele se lembrava da maravilha que era o planeta dele, aonde ele não tinha talvez um corpo de carne, talvez o corpo dele fosse de uma sutilidade, né? Onde ele flutuava e chegou aqui, foi viver entre canibais, num corpo grosseiro, podendo ser morto por animais e outras coisas mais. Quando ele lembrava lá de Capela, ele ficava: ah, meu Deus, meu paraíso perdido. Não é? Ele ficava lembrando. E aqui, chegando aqui, ele é o Adão, que chegou nu. Entendeu? Chegou nu, precisando arrancar a comida do solo para comer. Nada de geladeira, nada de micro-ondas, nada de botãozinho lá que aperta, abre uma gavetinha e sai um hambúrguer bonitão. Nada disso. Nada disso. Veio para, tirar a sua sobrevivência, da terra, lutar contra feras. E olha aí, é o que esses que estão saindo daqui, por questões dessas de moral, vão ter que enfrentar. Vão ter que enfrentar essa situação toda, né? Vamos ver agora a questão 166B de bola. 166B. A alma, pergunta Kardec, passa, então, por muitas existências corporais? Kardec está fazendo essa pergunta. E os espíritos vão dar duas respostas aqui. Tem dois períodos aqui. Nós vamos analisar, tem três, quer dizer, três períodos. Vamos analisar o primeiro. No primeiro ele diz assim: sim, olha a pergunta. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Aí eles respondem: sim, todos. Olha a palavrinha, sim, todos. Contamos muitas existências. Aí o pessoal diz assim: mas com Jesus foi diferente. Olha a resposta aqui. Sim, todos. Todos. Então Jesus está nesse todos? Tá. Jesus e aquele... O mais supimpa dos supimpas da galáxia. Sim, todos contamos muitas existências. Tá? Então, Jesus está incluído? Tá, porque ele deixaram claro aqui. Então, não tem mais dúvida. O espírito puro ralou.
em muitas existências para ganhar a coroa de espírito puro. Agora vem a outra. Ah, não, agora vamos pegar aqui o Evangelho, capítulo 14. Evangelho, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 9. Item 9. Lá no item 9, procurem aí o 5º parágrafo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 9, 5º parágrafo. Diz assim: ó espíritas, então ele está mandando um recadão para gente. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, o que foi que João falou lá no capítulo 3, versículo 6. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. João 3, versículo 6. Aí ele diz aqui: ó espíritas, compreendei agora que quando, essa mensagem é de Santo Agostinho, que quando produzis um corpo, a alma que nela encarna vem do espaço para progredir. É isso aqui. É João, tá? Isso aqui é João 3, versículo 6. João 3, versículo 6. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. João capítulo 3, versículo 6. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Aqui ele está mandando uma mensagem para os pais. Lembra que nós estudamos no sábado sobre o pai, e os pais são a luz de nossas almas? Lembra que nós falamos da palavra pai? Em hebraico, a palavra pai tem os caracteres da palavra luz. Entendeu? Estão lembrados disso na aula de sábado? Então ele diz aqui: ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis aos espíritos que vêm do espaço e que você recebe para educar. E não precisa só ser filho biológico, não, hein, gente? Pode ser um sobrinho, um filho adotivo, um afilhado, aquele que fica sob a sua responsabilidade para você educar, como também o filho biológico, né? Então, ele diz aqui: tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Porque quando o espírito reencarna, ele precisa de alguém para ser a luz para ele, no período da infância, para que ele possa o quê? Cumprir com a missão dele, que é evoluir. Utilizar a encarnação para evoluir. E aí, nesse caso, nós que recebemos essa missão, temos que dar conta dela. Agora, vamos dar um pulinho aqui, sem sair do lugar, é claro, forma de falar, no último parágrafo da questão 1019. Vamos lá de novo, 1019, último parágrafo.
Questão 1019. Olha o que está no último parágrafo do Livro dos Espíritos, a questão 1019. Todos vós, homens de fé e de boa vontade. A 1019 é a última pergunta do Livro dos Espíritos. Depois começa a conclusão. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Lembra? Olha a nossa luz aqui de novo, que a gente vai trabalhar nesse sábado de novo, a questão da luz. A luz está na Torá, a luz está nos pais, não é? Então, a luz está em vários lugares. E está na palavra mestre também. Então, aqui, ó. Ai dos que fecham os olhos à luz. Quem será essa luz? Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Gente, isso aqui é forte. Ai dos que fecham os olhos à luz. A luz proporciona o quê? A claridade. E o que é a escuridão? Se tem luz, é porque tem você. Se você precisa colocar a luz em algum lugar, é porque naquele lugar tem escuridão. E o que é a escuridão? É a ignorância. A escuridão é sinônimo de ignorância de todo tipo. Aonde tem ignorância, tem treva, tem escuridão. Então é preciso fazer luz para acabar com a ignorância. Então ele diz aqui, ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Ai daqueles que só querem viver pelo mundo da matéria, pelas coisas supérfluas, esquecendo das espirituais. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, isso aqui é quase o sermão dos 8 ais, tá? Que Jesus proclamou quando estava vivo. Sermão dos 8 ais. Ai de vós, fariseus hipócritas, né? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas. Então ele diz aqui, ai sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sermão dos 8 ais de Jesus. Então, aquele que faz questão de permanecer na escuridão, na ignorância, terá um destino bastante dolorido, mas não será por toda a eternidade, mas vai durar bastante tempo, que para ele serão quase como uma eternidade, né? Por isso que a gente deve sempre buscar luz. Agora vamos voltar lá na 166B, que eu falei para você que eu dividi ela em 2 partes. A primeira foi isso aqui. Sim, todos contamos muitas existências. Vamos reencarnar, devemos ajudar os espíritos que chegam até nós através da reencarnação para ajudar a evoluir, tudo maravilhoso. Aí ele continua aqui, na resposta dele. Os que dizem o contrário do que ele afirmou no primeiro período. Olha o primeiro período. Sim, todos contamos muitas existências. Sim, todos nós vamos reencarnar muitas vezes. Aí ele diz aqui, os que dizem o contrário, os que dizem que nós não precisamos reencarnar, pretendem manter-vos na ignorância, na escuridão, em que eles próprios se encontram
Esse é o desejo deles. Porque, olha só como a coisa é muito bem colocada. Por que foi dito isso aqui? Porque existiam, e ainda talvez existam, espíritas que não acreditavam na reencarnação. Na época de Kardec, e Kardec sabia disso, existia um movimento, né? Então, tinha a escola francesa, tinha a escola alemã, tinha a escola inglesa. E os ingleses, que se consideravam um pouco, entre aspas, separado da Europa, até porque, geograficamente, o Império Britânico, a Inglaterra, se você olhar o mapa, deixa eu só aqui pegar rapidinho, só para a gente poder, era para eu já ter colocado, eu esqueci, só para a gente poder rapidamente comentar aqui. Deixa eu botar aqui, escrevi rapidinho aqui. Espera aí. Um minutinho, gente. Cadê? Espera aí só um instantinho. Ai, droga. Já vai. Aqui eu abri o mapa. Deixa eu abrir um mapa aqui. Um mapa da Europa, tá? Meu Deus, o que é isso? Eu pedi o mapa da Europa, veio um outro mapa. Ai, tá aqui. Aqui o meu celular, ele tá meio brabo. No mapa da Europa, você tem... Ai, peraí, tá aqui. Deixa eu ver aqui. No mapa da Europa, você tem aqui a França. Nossa, tá difícil. Você tem a França, você tem a Espanha. Deixa eu só tentando abrir, que meu celular tá um horror. Não estou conseguindo abrir. Ah, que pena. Deixa eu ver. Mapa mundo, se dá para abrir aqui. Tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Tá. É que eu estava querendo pegar aqui. Ah, já acho que abri. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a França. Deixa eu ver. Tá difícil para abrir aqui. Eu tenho aqui a França. Deixa eu localizar. França, Espanha, Alemanha. E você tem a Inglaterra, que é chamado Reino Unido, é uma grande ilha, não é verdade? Ela é uma grande ilha. E essa ilha, que vem a ser o Reino Unido, ela é separada, de uma certa forma, do restante da Europa. Você não vê aí questão agora dessa separação da União Europeia, essas coisas todas? Então, você vai encontrar a Inglaterra, ela se considera, vamos dizer assim, ela é parte da Europa, mas ela se considera, de certa forma, separada da Europa, porque ela faz parte de uma ilha, né? É uma ilha que forma o Reino Unido. Então, existe o Canal da Mancha, que liga o Reino Unido ao restante da Europa. Então, a Inglaterra, de alguma forma, e a gente vai ver isso, ela se vê um pouco separada do resto da Europa. Então, havia um conflito, porque a escola espiritualista inglesa não aceitava a reencarnação.
E a escola espiritualista francesa, alemã, aceitava a reencarnação. Então, Kardec pregava a reencarnação. E os ingleses, grande parte da escola inglesa, não aceitava a reencarnação. Eram espíritas que não aceitavam a reencarnação. Por isso aqui, olha o que a espiritualidade dizem. Sim, todos nós contamos muita existência. Todos nós teremos muitas reencarnações. Os que dizem o contrário, olha aí, os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, porque a escola espiritualista inglesa não aceitava a reencarnação. Tem um livro, o meu é antigo, e por isso está com o título errado. Esse livro aqui, História do Espiritismo, uma publicação... O que é isso, meu Deus? Apareceu um negócio aqui, eu não sei o que foi. Peraí. É aqui no aplicativo. Alguém abriu alguma coisa aí? Eu não sei o que foi isso aqui. Eu queria botar o mapa para você aí da Europa. Ah, é que apareceu um negócio aqui. Ah, então tá, mostra aí rapidinho pra gente. Eu disse, que negócio é esse? Minha auxiliar técnica me deu susto agora. Eu falei, ué. Aumenta aí. Vê se dá para aumentar. E aqui é porque não está aparecendo, quase não está aparecendo. Ah, agora apareceu. Ó. Olha aqui, o Reino Unido é esse rosinha aí. Olha só, República da Irlanda, do lado Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E você repara que a França é esse em roxo. Aí tem a Bélgica e a Alemanha. Entre a ponta da França e o Reino Unido tem o Canal da Mancha. Então você repara que a Inglaterra, ela é Europa, mas ela é separada do resto da Europa pelo Canal da Mancha. Tá ali, ó. Alemanha, Bélgica, França. Aí tem uma parte de mar ali. É o Canal da Mancha, que deixa o Reino Unido, que é a Inglaterra e a Grã-Bretanha, separado do restante do continente. Obrigada aí, Denise. E aí, ó, tá vendo? Entre a ponta do roxo e a ponta do rosa tem o oceano. Aí é o Canal da Mancha, que separa o Reino Unido. O Reino Unido é como uma ilha. Então, ele não faz fronteira terrestre com a Europa, tá? Mas em Europa, mas um pouquinho separado. Obrigada, Denise, pode tirar aí. Que aí eu vou mostrar esse livro aqui, obrigado. Esse livro aqui chama-se História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Ele foi publicado pela editora Pensamento. E, na época, a editora Pensamento publicou o livro, mas com o nome errado, História do Espiritismo. Mais tarde, a Federação Espírita Brasileira publicou o livro com o título correto, História do Espiritualismo. O conteúdo é o mesmo. Quem tem esse não precisa comprar um novo. Só o título que vai ter que mudar. É História do Espiritualismo, o nome correto, e não História do Espiritismo. Arthur Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes. Nesse livro, eu trouxe para vocês, que eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês, para a gente entender essa história de que ser espírita e não acreditar na reencarnação. Por isso, ele disse aqui, o amigo espiritual na resposta. Os que dizem o contrário, os que dizem que nós não precisaremos reencarnar, pretendem manter vocês na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, porque na época de Kardec haviam espíritas que aceitavam o intercâmbio espiritual, mas acreditavam o quê? Espírito, a pessoa morreu,
ela fica no plano espiritual e não retorna. O espírito não retorna. É uma tese, né, espírita. Ele acredita que o espírito existe, que o espírito desencarna, que você pode conversar com os espíritos, mas depois que desencarna, acabou. Não tem esse retorno. Então, nesse livro do Arthur Conan Doyle, A História do Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 21, que vai falar sobre isso. Deixa ele abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo? Aí, ó. Esse é o livro publicado pela FEB. Tá? Aí é publicado pela FEB com o título correto. A História do Espiritualismo, de Swedenborg ao início do século XX. Capítulo 21, Espiritismo francês, alemão e italiano. Aí, nesse capítulo, eu tirei um trecho que diz assim: Kardec conduziu as suas investigações comunicando-se com inteligências por meio de perguntas e respostas, assim obtendo material para os seus livros. Então, Kardec obteve o material para publicar a codificação através das perguntas e respostas que ele fez aos espíritos. Muitas informações foram fornecidas a respeito da reencarnação. A pergunta, para que fim reencarnam os espíritos, davam a seguinte resposta. Lê para a gente, Denise, a questão 132. Essa é a pergunta. Para que fim reencarnam os espíritos? Lê a resposta aí para a gente. Que a pergunta é, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a mesma coisa, né? Para que fim reencarnam os espíritos? E aí os espíritos davam a seguinte resposta. Lê para a gente essa resposta, Denise. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação, para por aí ou continua? Lê toda a pergunta, a resposta. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, essa era a resposta à pergunta de Kardec. A pergunta foi, para que fim encarnam os espíritos? Ou melhor, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Assim que está no livro. E a resposta foi essa que a Denise leu. Tá? Os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns aceitam, outros não. A atitude geral é que, como a doutrina, essa é a opinião dos ingleses, como a doutrina não pode ser provada, a doutrina da reencarnação não pode ser provada, o melhor seria para os ingleses excluí-la da política ativa do espiritismo. Então, eles dizem, não dá, ninguém provou, é aquela famosa frase, ninguém voltou para contar a história. Eles pensavam assim, ninguém voltou. Então, para que a gente vai ficar com essa história de reencarnação? É melhor tirar isso daí. Explanando essa atitude, Miss Anna Blackwell sugere que, sendo a mente continental, lembra do mapa? Aqui, um grupo de países estão localizados no
continente europeu, vizinhos uns dos outros. A Inglaterra, o Reino Unido, está separado pelo oceano, é uma ilha, separado do continente. Então, ela diz aqui, a Miss Anne Blackwell, ela sugere que, sendo a mente continental daqueles países que estão no continente, França, Alemanha, mais receptiva de teorias, Kardec era francês, estava no continente, aceitou Allan Kardec. Enquanto a mente inglesa, que está na ilha afastada do continente, ou ligeiramente separada, geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto não se tiver certificado dos fatos admitidos por tal teoria. Tremendo preconceito. Então, ela está dizendo que eles, os ingleses, só aceitam aquilo que foi muito bem provado, certificado através da ciência, enquanto os do povo do continente, como Kardec, aceitam teorias. Perceberam? Olha aí. Então, ó, é a questão regional mesmo. Olha o preconceito. Eles, lá da ilha do Reino Unido, desligado do continente, são mais, ela quase quis dizer, mais evoluídos, mais científicos, mais sérios na pesquisa, enquanto a mente continental, quer dizer, a mente daqueles que estão no continente, na Alemanha, na França, na Espanha, Portugal, né? Como Kardec, são mais receptivos de teorias que não foram provadas cientificamente. Aí ele continua aqui, o Conan Doyle, trazendo, né? Mr. Thomas Brevior, um dos redatores dos jornais Magazine Espiritual, resume o ponto de vista prevalecente dos espíritas ingleses de hoje, a época que foi escrito o livro, né? Então ele vai contar como é que os ingleses viam a situação. Quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação, como os do moderno espiritismo, repare que já tem aí aquela história do tal espiritismo moderno, espiritismo progressista, entendeu? Eles aí já dividiram o espiritismo. Já tem o espiritismo moderno e o não moderno. Então, eles aqui, quando a reencarnação assumiu um aspecto mais científico, já disse que o espiritismo de Kardec não era científico. Quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Por enquanto, que os arquitetos da especulação se divirtam como quiserem, construindo castelos no ar. Então, ele disse que os Kardec e todos aqueles que aceitam a reencarnação são arquitetos da especulação. Aí ele fala assim, ó, a vida é muito curta e há muito o que fazer neste mundo atarefado para que deixemos os vagares e as inclinações a fim de nos ocuparmos em demolir essas estruturas aéreas ou apontar os frágeis alicerces em que se assentam. Então, ele diz, a vida é muito curta para ficar... Resumindo, a vida é muito curta para a gente ficar discutindo besteiras, tá? A vida é muito curta para a gente ficar batendo cabeça, tentando demolir essas teorias absurdas que se assentam nesses frágeis alicerces. É muito melhor trabalhar naqueles pontos em que concordamos do que nos engalfinharmos sobre aqueles em que parece que divergimos tão desesperadamente. William Holting,
Um dos pioneiros do espiritismo na Inglaterra é ainda mais enfático em sua condenação à reencarnação. Depois de citar Emma Hedge Brighton na sua observação de que, olha o que ela disse que milhares do outro mundo, quer dizer, milhares de espíritos protestam através de distintos médios que não têm conhecimento nem provas da reencarnação. Ela está dizendo que vários espíritos se comunicaram através de médios distintos e disseram, olha, aqui do plano espiritual, nós não ouvimos nem um pouco falar dessa história de reencarnação. Por isso que ela diz isso. Aí ele, no Espiritual Magazine de 1876, diz o seguinte, a coisa abala as raízes de toda a fé nas revelações do espiritismo. Se formos levados a duvidar das comunicações espíritas, sob o mais sério aspecto, sob as mais sérias afirmações, onde está o espiritismo? Ele está dizendo, se a gente duvidar das palavras da senhora, né, Emma, se a gente duvidar dos espíritos que se comunicaram para ela, dizendo que não existe reencarnação, onde está o espiritismo? Ora, afinal, os espíritos vieram e disseram que não tem reencarnação. Então, a gente não pode duvidar desses espíritos. Se a gente duvidar, onde vai parar o espiritismo? Aí continua ele. Se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, olha aí. Olha o Constantino e a esposa. Lembra que acabaram com a reencarnação naquele concílio? Porque tinham medo da reencarnação? Então, se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente como é, eles veem a reencarnação como algo lamentável e repelente. Deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado os seus parentes, os filhos, os amigos. Já teria chegado a nós esse sussurro de milhares de dezenas de milhares de espíritos comunicantes? Alguém já ouviu falar disso? Nunca. Podemos, portanto, só nesse campo considerar falso o dogma da reencarnação como o inferno do qual ele brotou. Então ele diz aqui, né? Se essa história repelente e lamentável for verdade, quantos espíritos chegarem lá teriam sentido falta, porque é aquela coisa. O meu marido desencarnou primeiro do que eu. Quando eu chegar lá no plano espiritual, eu não vou encontrar ele, porque ele já reencarnado. Eles tinham aquela ideia que era reencarnação, era uma coisa assim, morreu, vai para o plano espiritual, já reencarna. Quando eu chegar lá, cadê meu marido? Não está aqui. Oh, meu Deus, eu esperava encontrá-lo. Ele não está aqui porque já reencarnou? Então haveriam comunicações dizendo, cheguei no plano espiritual, não encontrei minha parentada, porque já estava toda ela encarnada. Então ele diz isso, né? Já haveria uma grande reclamação de milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado seus parentes, os filhos, amigos. Já teria chegado a nós esse sussurro de milhares de dezenas de milhares de espíritos comunicantes. Nunca chegou. Nunca ninguém voltou para trazer uma mensagem para a gente dizendo assim, não encontrei a minha família. Está todo mundo lá certinho no plano espiritual. E se eles estão lá, não tem reencarnação. Ninguém voltou, pelo que ele diz, para falar o contrário. E aí ele diz, podemos, portanto, só nesse campo considerar falso o dogma da reencarnação como o inferno do qual ele brotou. E são todos espíritas, tá? Aqui é palavra de espírita. De um modo geral, diz Conan Doyle, né? De um modo geral, ao autor, que é ele, Conan Doyle, que ele era espiritualista, mas com uma tendência bem puxada para o espiritismo. Não era um espiritismo assim, né? Ou melhor, não era um espírita convicto, ele era espiritualista, mas tinha uma queda para o espiritismo. De um modo geral, ao autor, que é ele, se afigura que o balanço das provas mostra que a reencarnação é um fato, mas não necessariamente universal, como nós vimos. A escola inglesa não aceitava.
e outras escolas talvez não aceitassem. Quanto à ignorância dos nossos amigos espíritas sobre o assunto, olha o que está no Livro dos Espíritos. Olha lá. O que eles disseram aqui na questão 166B. Né? Eles disseram aqui, deixaram bem claro aqui, ó. Os que dizem o contrário a respeito da encarnação pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então ele diz aqui, quanto à ignorância dos nossos amigos espíritas sobre o assunto reencarnação, concerne ao seu próprio futuro. E se não somos esclarecidos quanto ao nosso, é possível que eles sofram as mesmas limitações. Se nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, ainda não somos muito bem esclarecidos sobre a vida espiritual, é possível que esses aí que não aceitam a reencarnação sofram das mesmas limitações. Aí ele fala aqui, existência posterior parece postular existência anterior. Se o espírito continua a viver, então ele já deve ter vivido antes. Então, existência posterior parece postular existência anterior. Quanto à pergunta natural, por que, então, não nos recordamos de tais existências? Porque é aquela coisa, se tem reencarnação, por que eu não lembro? E aí, Conan Doyle encerra esse trecho dizendo, podemos indicar que tais lembranças poderiam complicar enormemente a vida presente e que tais existências bem podem formar um ciclo que se nos torna muito claro quando pudermos ver completo o rosário de nossas vidas enfiadas numa personalidade. Então, essa é a pergunta que todo mundo faz. Se a reencarnação existe, por que eu não lembro? E aí ele fala que a lembrança poderia complicar a minha vida atual. E tais existências que eu já tive, bem podem formar um ciclo que vai se tornando mais claro à medida que eu for evoluindo e puder ver de forma mais objetiva completo o rosário de nossas vidas enfiadas numa personalidade, né? Então, eu achei muito interessante e muito instrutivo essa história, né? Esse livro é muito bom, gente. História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Se você encontrar no sebo História do Espiritismo, não tem problema. Faz como eu fiz, escreve Espiritualismo aqui embaixo e o conteúdo é o mesmo. Conteúdo é o mesmo, tá? Só o título que é diferente. O meu é da editora Pensamento, agora tem o da FEB. Então você encontra no sebo tranquilamente. Muito interessante, tá? E essa ideia dessa briga por volta dos anos 1870, por aí, essa crítica ferrenha a Kardec, que aceitava a reencarnação, enquanto eles, ingleses, não aceitavam. E diziam que Kardec aceitava porque a mente continental era dada a aceitar teorias. E eles não, eles partiam para ciência e não para eles. Não sei hoje, nos dias atuais, eu acredito que tenha mudado. É isso que eu ia perguntar para você, e hoje? Eu acredito que já tenha mudado. Eu acredito que tenha mudado. Entendeu? Porque eu tenho alguns amigos que viajavam, faziam palestra na Europa e nunca falaram nada que uma coisa dessa chama atenção, né? Eu acredito que tenha mudado. Mas aquela época, 1878, isso aí, ó, praticamente 10 anos quase depois da morte de Kardec, 8 anos depois da morte de Kardec, olha aí a fervura do negócio. Né? E você vê que o autor ali, a pessoa que escreveu os artigos do jornal, não foi muito elegante, não, né? Eles usam os termos, né? Ele não foi muito elegante com as pessoas, não. E o interessante que eu achei é a forma, aí por isso que eu chamei ele de Constantino e a esposa, quando ele fala se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente,
como é. Reparou? Que a reencarnação, uma verdade lamentável e repelente. Então, olha, no fundo, o medo de reencarnar. Não é? Não foi isso que levou Constantino e a esposa, naquele concílio, principalmente ela, querer acabar com a reencarnação? Que história é essa de eu reencarnar e voltar como escrava do meu escravo? Eu, sendo um lorde inglês, reencarnar como uma serviçal. Que história é essa? Então, essa ideia de reencarnação é deplorável, é repelente, não é? É uma vergonha. De jeito nenhum eu posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Então, aqui entra orgulho, preconceito, né? Dizendo que nenhum espírito voltou para contar. Então, a gente vê como você vê, em 1857, a espiritualidade já estava alertando para isso. Quando eles dizem aqui na questão 166b, os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, cuidado para... Você vê que a espiritualidade, ela não dorme no ponto. Ela chama a nossa atenção. Porque essa ideia, com certeza, tem muita cara de orgulho, de vaidade. Você aceitar a ideia da reencarnação, que história é essa? Eu vou perder o meu status quo? Não é? Correr esse risco? Não. Tira. Agora é o que nós sabemos. Eles não aceitando ou não, ela é. Ela é, né? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Então, semana que vem, a gente continua, nós vamos para 166C. Mas esse livro é muito interessante, tá? Ele conta a história do espiritualismo. Então, para quem quer conhecer... E aqui tem um trecho que uma escritora, ela vai descrever Kardec. Então, ela descreve Kardec fisicamente, emocionalmente, muito interessante. Ela dizendo como ele é. Muito interessante. Vou comprar esse livro. O modo dele agir, dele muito bom mesmo. Tá bom? Então, eu vou pedir aqui rapidinho para a gente encerrar, que a Denise já está aí. Daqui a 10 minutos a gente volta. E, Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, por favor.